Voltamos aqui agora ao nosso assunto que tem sido tratado nessas últimas escolas dominical. Lembramos que o período do mês passado estava relacionado com o período da reforma religiosa do século XVI, onde vimos as teses defendidas por Lutero, que serviram de base para a igreja chamada protestante. Lutero colocou 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, da qual ele era o pároco, e o desejo dele, na verdade, era fazer uma reforma na igreja. Ele não queria divisão, ele queria reformar, e colocou 95 teses. Mas o que foi importante para o protestantismo foram exatamente as 4 teses que ele colocou, fundamentadas na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas. A tese, uma delas, que já foi mencionada, era a respeito da salvação. Ele mostrou que a salvação que a igreja pregava, a doutrina apostólica, era a salvação baseada na fé, enquanto que a doutrina do Velho Testamento era das obras. Então, a igreja pregava a doutrina de salvação pelas obras, e Lutero mostrou que a salvação não era pelas obras, era por meio da fé. E os textos são claros quando falam a respeito: pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Outros textos mais: o justo viverá por fé. Quer dizer, aquele que foi justificado por Jesus, ele vive por fé, ele não vive por obras, porque a justificação de Jesus é aquilo que torna o homem justo diante dele, não é pelo merecimento do homem, mas por uma fé que Jesus coloca à disposição dele para que ele possa sobreviver e viver vencendo o pecado. A outra doutrina foi sobre a mediação. Só há um mediador entre Deus e os homens. Foi a segunda tese de Lutero, mostrando que só Jesus é aquele capaz de estar entre o homem e Deus. E também sobre o sacerdócio universal do crente, onde o crente vai diretamente a Deus por meio de Jesus. Fizemos algumas perguntas, e as perguntas vão ter as respostas agora, e é claro, evidente, que os pastores, os obreiros e os próprios irmãos que tiveram respostas semelhantes, parecidas com textos bíblicos, podem naturalmente evidenciar isso com a clareza necessária para se ter a firmeza dessa doutrina, que é muito importante para a vida da igreja. A pergunta que foi feita foi essa, ficou para ser respondida: por que Jesus deu brado de morte ao entrar no Santíssimo? Vamos à resposta: por que Jesus deu brado de morte? Vamos lembrar de que no Velho Testamento havia um lugar de culto, que era o templo, e esse templo tinha separações. Então havia uma separação onde ficava o povo, que era chamado lugar profano. Depois tinha uma parte dos santos e depois do Santíssimo. À frente do povo vinha o sacerdote. O sacerdote pegava o sangue que tinha sido aspergido, que tinha sido derramado no altar, ele pegava aquele sangue e espargia sobre o povo que ali estava, como que
dando uma liberação do pecado. Havia o perdão dos pecados. Isso era frequente. Os cultos se davam frequentemente, dia após dia. Mas havia um dia no ano, uma vez no ano, que o sumo sacerdote, que não era o sacerdote, mas era o sumo sacerdote. E no Velho Testamento nós temos exemplos e nomes de sumos sacerdotes. Por exemplo, Arão foi um sumo sacerdote. Então esse sumo sacerdote entrava uma vez no Santíssimo, e diz a palavra do Senhor, não sem sangue. Então ele levava o sangue dos animais que eram abatidos ali. Ele entrava no Santíssimo para expiar o pecado dele e do povo. Acontece que a lei dizia o seguinte: quem entrasse, o sumo sacerdote ou qualquer pessoa entrasse indignamente no Santíssimo, morria por causa do pecado. Se houvesse alguém na congregação em pecado, o sumo sacerdote morria. Então o sumo sacerdote não queria morrer. O que ele fazia? Ele tinha os argumentos para se manter vivo, e um dos argumentos eram as campainhas de ouro na orla dos seus vestidos. Enquanto ele oficiava lá dentro, ele fazia questão de que aquelas campainhas fossem usadas, retinissem, para que o povo estivesse atento, fora do pecado, quer dizer, distante do pecado, porque ele não queria morrer pelo pecado de ninguém. Então ele balançava as campainhas e dizia assim: estou vivo, não quero morrer por ninguém. Muito bom. Quando Jesus foi ao Calvário, ele deu um grito, um brado de dor, mas principalmente de morte, porque ele entrou no Santíssimo, o que ninguém tinha conseguido. Mas ele entrou no Santíssimo e deu brado de morte, porque levou os pecados nossos. Então, quem levasse o pecado consigo, morria. E ele morreu por nós, morreu pelos nossos pecados. E o brado dele, o grito dele, foi o grito de abertura da eternidade, abertura do Santíssimo, da presença do Deus Todo-Poderoso, através dele, através do seu sangue. Aí nós vamos entender com clareza que como isso se deu, de que forma isso se deu. Eu fiz aqui no quadro, rapidamente, não sei se vai dar para os irmãos verem, o seguinte: o povo estava aqui, a população estava aqui, é um lugar chamado profano. O sacerdote vinha e aspergia o sangue sobre o povo, muito bem, mas havia um dia que o sumo sacerdote entrava no Santíssimo. Então Jesus entrou nesse Santíssimo. Quando Jesus entrou nesse Santíssimo, ele deu o brado de morte, porque ele morreu, porque levou os nossos pecados. A partir daí, nós passamos a ser sacerdotes. Então não existia mais mediação. O homem não precisava de mais a Deus através do sacerdote, nem do sumo sacerdote, porque Deus nos fez sacerdotes com Cristo. Então, com Cristo, nós somos sacerdotes e entramos na presença do Deus Todo-Poderoso através do nosso sumo sacerdote. Nós não entramos porque somos sacerdotes. Nós temos o direito de entrar como sacerdotes, mas na verdade nós entramos através do sumo sacerdote que abriu o caminho. Foi por isso que o véu do templo rasgou o céu abaixo. O culto do Velho Testamento acabou ali. Aquelas separações tiveram fim ali. O homem passou aí diretamente a Deus.
tudo que pedires ao Pai em meu nome, recebereis. Então, isso está dentro do projeto, do programa de Deus. Quem não é sacerdote, não foi chamado para o sacerdócio, esse não vai entrar, esse nunca vai poder entrar. E quem não usar, o sacerdote que não usar o sumo sacerdote, o sangue, ele não vai entrar, porque foi pelo sangue, é pelo Espírito Santo. Pronto, está dada a primeira resposta. Então, e a segunda também, que diz, está aqui, porque tudo, a resposta, porque Jesus deu o brado de morte ao entrar no Santíssimo. Resposta, porque todo aquele que entrasse no Santíssimo com pecado ou sem o sangue, morreria fulminado. Jesus entrou no Santíssimo com o seu próprio sangue e morreu porque levou o pecado do homem. Pronto? Vamos agora a mais uma resposta. Nós fizemos outra pergunta. Por que Lutero, não é para as crianças, bem, as crianças devem ter tido a resposta lá, né? Mas vamos para a segunda pergunta aqui. Por que Lutero incluiu a palavra universal ao ministério sacerdotal do crente? Então, o que eu pedi? Aí colocamos aqui, nos últimos dias acontecerá, e o Senhor do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Então, o sacerdócio passou a ser universal, porque não era para Israel só, não era para um povo só, para o mundo inteiro. Isso veio em função do derramamento do Espírito Santo. A partir do Pentecostes, então o mundo, a igreja passou a ser universal. A igreja não é universal porque é geográfica. Observe, a igreja universal é porque o Espírito Santo é que opera em qualquer parte do mundo. A palavra católico quer dizer universal. Só que a universalidade da Igreja Católica é geográfica, enquanto que a universalidade da Igreja fiel é em função do Pentecostes, do derramamento do Espírito Santo. E diz o texto aqui, então todos, agora é o direito do homem ir diretamente a Deus, mais uma vez, em qualquer parte, povos, tribos e nações. E isso ocorreu no Pentecostes, quando Pedro falou no seu célebre sermão, sua célebre pregação, onde haviam gregos, partos, elamitas, de todas as partes do mundo, e todos ouviam na sua própria língua. Isso é o inverso do derramamento do Espírito Santo, quer dizer, foi o verso e o reverso, para mostrar que agora todos tinham acesso à eternidade por meio do nosso sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus, que derramou o seu sangue, derramou o seu Espírito. Mais uma pergunta para ser respondida, por favor. E nos fez sacerdotes para Deus e seu Pai, a Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Apocalipse 1:5. Somos sacerdotes, não precisamos de ninguém entre nós e Deus, a não ser Jesus. Jesus é o nosso mediador. Então, aí está a tese do irmão Lutero. Agora uma perguntinha, 5 minutinhos, depois vamos embora. 5 minutinhos. Perguntinha é essa aqui. Pronto? Vamos anotar? Os mundos foram feitos do que é aparente. Uma pequena observação. É possível explicar? Pronto? 5 minutinhos? Tá bom? Então, as igrejas, os irmãos, os pastores, os obreiros, se organizem para responder aqui. Os mundos foram feitos do que é aparente? É possível explicar isso? Pode entrar na resposta. É possível explicar? Vamos ao texto bíblico, é sempre Bíblia, não é? Então vamos ao texto bíblico. Vamos ler comigo. Vamos ler comigo. Hebreus 11:3. Pela fé,
entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Você, meu irmão, eu estou te vendo, você não é feito daquilo que é aparente. Sua roupa, muito menos. Seus cabelos, seu corpo. Então, a partir daí, você vai entender que há um mistério, no mistério da criação. E dois elementos entram aqui, que têm sido os elementos mencionados nesses últimos dias nas nossas aulas em seminários e também em videoconferência. Quais são os elementos que estão escritos aqui? Primeiro, pela fé. Então, entrou a fé, acabou material, desapareceu o material. E pela palavra, fé e palavra. Então, nós temos que entender a origem da fé. Então, a origem da fé não é do mundo aqui, não é desse mundo a origem da fé. E muitas pessoas não entendem porque você diz, até servos de Deus, até que entendem que estão lendo muito livro, muita bobagem, eles não entendem que a fé, a origem da fé, não está na Bíblia, a origem da fé, claro que está. A origem da fé, ela pode ser do adversário, ela pode ser da carne, ela pode ser do mundo, ela pode ser do... Então nós colocamos em dois aspectos a origem da fé, que vem do homem, da obra chamada criadora, é do homem, é da mente do homem, repito, é do homem. Não precisa se preocupar se está na Bíblia, se não está, se a fé é da obra criadora, é do homem. Essa fé não tem valor nenhum, porque essa fé é daquilo que você está vendo, é do aparente, é de você, da sua mente, da sua orelha, da sua cabeça, do seu corpo, é disso. Então essa fé não é a que criou o mundo. E outra coisa mais, a fé que criou o mundo é da obra redentora, passa pela Trindade, pelo Pai, quando elege, pelo Filho, quando chama, e pelo Espírito Santo, quando santifica, quando tira da cabeça das pessoas de que eles não sabem cosíssima nenhuma, mesmo lendo livros, para querer enfrentar uma verdade espiritual que está marcada pelo poder do sangue de Jesus. Não entre nisso, viu, meu irmão? Quem quiser ficar com essas conversas, que fique. Saiba que a sua fé está dentro de um mistério. Então, é esse mistério que é revelado, não é pelas obras, porque não é pelo material. Então, isso é importante, essa resposta hoje, dado que estamos vendo assuntos relativos à reforma religiosa do século XVI, que alguns dos nossos irmãos ainda não entraram, ainda estão fora da reforma religiosa, porque estão pensando coisas da cabeça deles, coisas humanas, racionais, que não tem nenhum valor, que não leva o homem à eternidade. Portanto, aqui está a resposta, pela fé. Veja mais, a substância de Deus, a vida de Deus, está nas substâncias dele, próprias dele. Ele é pão da vida. Que pão da vida que não é pão da padaria? Ele é água da vida que não é H2O. Isso você não entendeu ainda? Então, essa substância de Deus, que Jesus diz assim: eu sou o pão da vida. Quando ele diz que ele é o pão da vida, ele está falando que ele é a substância, esse pão da vida é a substância do Pai, que você recebe quando aceita Jesus. E isso é importante. Quando você nega o sangue, você vai para frente de uma igreja, você não pode estar na frente de igreja mais. Se você nega o sangue, você vai, faz o que Judas fez. Essa é uma palavra que eu estou dando, é uma palavra séria, porque alguns irmãos
ficam em dúvida, porque entram pessoas que não estão acompanhando aquilo que é o aperfeiçoamento da doutrina nas nossas vidas. Portanto, está aqui, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Você está vendo? O mundo está aí. Você está vendo o mundo? Ele não foi feito disso que você está vendo, não. Ele foi feito de uma palavra, de uma fé, que é um mistério, que é o mistério da salvação, que você abandonou, que você não quer, porque você tem os seus pensamentos e suas razões. Tanto, mas eu não estou falando isso para a minha igreja, não. Os servos de Deus, não. Eu estou falando aqui, eu estou falando para aqueles que se levantam e querem se levantar contra a doutrina, para a chamada a teologia para apostasia. A teologia se opõe ao projeto de salvação pelo sangue de Jesus. Então, meu irmão, é nossa função como escola dominical mostrar a palavra. Estamos à disposição dos irmãos para isso. Portanto, está aqui a resposta. Próximo domingo nós teremos o último assunto, que será dado por outro pastor, sobre a palavra que substitui, a palavra que foi substituída pela tradição. Em primeiro lugar, a palavra ficará, dizia Lutero. Então, não há nada para substituir a palavra, nem patristas, nem teólogos, nem filósofos, nem nada vai substituir a palavra. A palavra permanece, é a mesma hoje, ontem e será eternamente. Portanto, a última tese de Lutero será mencionada no próximo seminário. Há mais alguma pergunta? Eu creio que temos encerrado aqui. O Senhor revelou que nesta escola bíblica Ele está curando uma irmã na igreja de Bela Aurora aqui no município, Cariacica. Essa enfermidade está trazendo tristeza para a família. Hoje acabou essa tristeza pela fé. Deus nos abençoe. E os pastores, professores podem continuar o assunto que é muito importante desta escola dominical. A todos, irmãos, a paz do Senhor. Deus abençoe.